Por qual razão nós temos tantos procedimentos no processo penal brasileiro? Olá pessoal, este é o CPP, canal de processo penal. Aqui você encontra as discussões mais modernas a respeito da dogmática processual penal e assuntos correlatos das ciências criminais. E, portanto, se esses assuntos são do seu interesse, inscreva-se no nosso canal, comente os nossos vídeos. Sempre será uma alegria a gente poder fazer uma discussão aqui de alto nível. Então, pessoal, essa pergunta que eu coloquei no início do nosso vídeo é uma provocação, para que a gente possa falar um pouquinho sobre os procedimentos no processo penal e sobre uma tendência à ordinarização procedimental no processo penal brasileiro. Essa tendência que é, de uma certa maneira, encampada na doutrina, de uma certa forma encampada equivocadamente na jurisprudência, mas relativamente à qual nós precisamos ter uma atenção e talvez, inclusive, como operadores do direito, como juízes, promotores, advogados, delegados, pensar em uma forma de simplificação procedimental no Código de Processo Penal e de incorporação desses procedimentos, quando necessários, na nossa legislação e de afastamento de regras especiais que sejam absolutamente desnecessárias. O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar quanto a esse assunto é um texto do professor Antônio Assir Breda, um texto bastante clássico, que se chama O Erro de Procedimento no Processo Penal, em que, de uma forma absolutamente acertada, o professor Breda vai nos dizer que a adoção do procedimento equivocado para o processo e julgamento de um determinado crime gera nulidade absoluta daquela relação processual. Ou seja, se eu tenho um determinado procedimento para aquele tipo de delito, eu tenho uma obrigação, como juiz, como promotor, como advogado, de velar para que aquele procedimento seja observado em todas as suas fases. E, por outro lado, quando nós vamos analisar a legislação, nós percebemos o quê? Que o procedimento, segundo as regras ali do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ele pode ser comum ou especial. O procedimento comum pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo, e os procedimentos especiais são aqueles previstos, seja na legislação processual penal codificada, ou seja, no Código de Processo Penal, como é o procedimento do júri, o procedimento para o processo e julgamento de crimes praticados por funcionários públicos no exercício da função, e também nós temos procedimentos especiais fora do Código de Processo Penal. Processo de julgamento de crimes militares, por exemplo, segue o rito do CPP militar, nós temos procedimento especial para hipóteses de processos no foro por prerrogativa de função, na Lei 8.038 de 90, nós temos diversos outros procedimentos especiais e regras procedimentais especiais na legislação extravagante, como é o caso de crimes de tráfico de drogas e condutas afins, como é o caso de investigação para crimes de competência da Justiça Federal, crimes contra a propriedade imaterial, crimes ambientais. Na lei de licitações anterior havia também regras procedimentais. Código eleitoral, nós temos regras procedimentais especiais, ou seja, nós temos uma profusão de regras especiais que, no mais das vezes, geram uma grande confusão procedimental. O nosso ordenamento, inclusive, admite, né, que se eu tiver um conjunto de crimes sendo processados em um único processo e existam procedimentos diversos para esses crimes, que eu possa, inclusive, ter um hibridismo procedimental, ou seja, importar regras especiais em conjunto, por exemplo, com regras do procedimento comum ordinário. Nós sabemos também que as regras do procedimento comum ordinário são subsidiárias a todos os demais procedimentos. Então, mesmo quando eu tenho especialidade em algum procedimento, se aquele procedimento especial não contiver uma regra sobre algum determinado ato processual, eu vou e busco as regras do procedimento comum ordinário e aplico de forma supletiva. E a grande questão, e a primeira questão que se coloca é, esse mundaréu, essa quantidade enorme de procedimentos especiais, eles são necessários? E eu tenho defendido, com base em sólida teoria do direito, nós sabemos que nós temos que pensar o processo penal, a dogmática do processo penal de uma forma não apenas interdisciplinar, né, mas também nos abeberar de outras fontes para discutir a dogmática do processo penal. E uma das questões que me parece mais relevante é
que para ter uma regra especial, eu preciso ter um fator que justifique essa especialidade. E quando a gente vai, por exemplo, né, se eu pegar os crimes eleitorais, né, eu tenho alguma justificativa de especialidade desses crimes eleitorais que fundamente regras especiais no Código Eleitoral, regras procedimentais especiais? E com raríssimas exceções, a resposta é não. Né? Tanto é, inclusive, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do seu poder normativo, já há muitos anos, ele tem, vamos dizer assim, transformado o procedimento para o processo de julgamento de crimes eleitorais em um procedimento comum ordinário. Se a gente pegar as resoluções do TSE que tratam sobre a investigação criminal e sobre o processo penal, nós vamos ver que, basicamente, nós seguimos o procedimento comum ordinário para aqueles crimes. Né? Nós temos também algumas decisões dos tribunais superiores que acabam, em que pese regras especiais, aplicando as regras do procedimento comum ordinário para os demais procedimentos. Então, eu vou tomar aqui como exemplo o HC 127.900 do Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Dias Toffoli, no qual se entendeu que a regra do artigo 400 do Código de Processo Penal, que foi alterada pela Lei 11.719 de 2008, e previu que o interrogatório do acusado deve ser o último ato da instrução, ou seja, antes a instrução era realizada e inaugurada com o interrogatório do acusado e depois as demais provas eram produzidas, e a partir de 2008 o interrogatório do acusado passou a ser o último ato da instrução. O ministro Dias Toffoli e a maioria dos ministros, nesse caso específico desse habeas corpus, entendeu que esta regra procedimental do procedimento comum ordinário deveria ser aplicada a todos os procedimentos especiais que continham regra em sentido diverso. Por exemplo, o Código de Processo Penal Militar previa que o interrogatório do acusado deveria ser o último ato da instrução. A antiga Lei de Licitações previa a mesma coisa. O Código Eleitoral também prevê, né, que o interrogatório do réu vai inaugurar a instrução processual, e o Supremo Tribunal Federal, de uma certa maneira, ordinarizou a fase de instrução e julgamento, a audiência de instrução, para prever que em todo e qualquer procedimento, seja ele comum ou especial, o interrogatório deve ser o primeiro ato da instrução. Nós também temos casos em que existem regras procedimentais especiais em que os tribunais superiores têm entendido por flexibilizar e muitas das vezes, inclusive, não aplicar essas regras. Né? Então, por exemplo, a notificação do acusado em alguns crimes, né, como o caso do tráfico de drogas, que tem lei específica prevendo a notificação prévia à citação do réu, no caso da regra do artigo 514 do Código de Processo Penal, 513 e 514 do Código de Processo Penal, que trata dos crimes praticados por próprio ofício, praticados por funcionários públicos, em que há também um dever de notificação prévia ao juiz de admissibilidade da acusação para eventual citação posterior do acusado. Os tribunais têm flexibilizado, inclusive de maneira sumular, existem súmulas, existe uma súmula do STJ dizendo que quando o inquérito policial para crimes funcionais quando a denúncia, é embasada em inquérito policial, seria desnecessária a notificação do acusado. Né? Então, nós percebemos, por exemplo, que essa ideia de contraditório prévio à admissibilidade da acusação tem sido enfraquecida em todos os procedimentos especiais, seguindo-se, por outro lado, as regras do procedimento comum ordinário. E, por outro lado, também nós percebemos que em vários casos existem várias decisões dos tribunais superiores que entendem que a inobservância de alguma regra procedimental especial demandaria para o reconhecimento da nulidade o prejuízo. Nós entendemos aqui que existe uma jurisprudência, na verdade, defensiva, mas não é aquela jurisprudência defensiva que nós costumamos falar, que os tribunais utilizam para evitar que os casos cheguem lá ou para resolver os casos sem a análise do mérito de uma demanda, né? É uma jurisprudência defensiva que acaba decorrendo dessa profusão de leis, né? Então, que solução que a gente teria para, vamos dizer assim, que se observasse o procedimento de uma forma um pouco mais séria, que aquela lição do professor Antônio Sebreda pudesse ser sim observada, que o erro de procedimento ele deveria em todo e qualquer caso gerar uma nulidade absoluta, porque há sim um prejuízo na medida em que a adequada observância do procedimento é uma garantia fundamental do acusado. Como é que nós deveríamos, então, resolver esse problema? Né? Na minha opinião, a primeira questão relevante quanto ao tema seria a incorporação
das regras procedimentais especiais, quando necessárias, no Código de Processo Penal. Então, há necessidade de um procedimento especial para a competência originária dos tribunais? Se a gente entender que existe essa necessidade, e eu entendo que talvez algumas peculiaridades devam ser observadas, porque um julgamento de primeiro grau, via de regra, ele não é colegiado, e um julgamento na competência originária, seja pelos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, STJ ou STF, são julgamentos colegiados, eu entendo que sim, existem algumas peculiaridades que tornam esse procedimento especial. Então, quando houver a necessidade de especialidade, que se incorpore ela dentro do Código do Processo Penal. Quando não houver, e a gente precisa fazer uma depuração séria aqui, que as regras especiais sejam expurgadas e que a gente crie, vamos dizer assim, um procedimento ordinário sério, adequado para todo e qualquer crime. Né? Não há necessidade para o tráfico de drogas que eu tenha um procedimento especial. Não há necessidade para crimes licitatórios que eu tenha um procedimento especial. Não há necessidade para tráfico de drogas que eu tenha um procedimento especial. Os crimes da Justiça Federal, via de regra, também não demandam um procedimento especial, até porque a maioria deles também são processados na Justiça Estadual. É evidente, né? Eu posso imaginar que existem investigações mais complexas, né? Mas elas existem tanto na Justiça Federal como na Estadual. Né? Então, eu posso até eventualmente pensar em procedimentos um pouco mais complexos para investigações mais complexas, para imputações mais complexas, mas que se faça isso tudo dentro do Código de Processo Penal e não que se irradie regras procedimentais especiais para todo e qualquer lado. Né? Então, prazos diferenciados para encerramento de inquérito sem nenhuma justificativa maior. Né? Então, por que nos casos do tráfico de drogas, por exemplo, o prazo para encerramento das investigações é aquele elastecido, sendo que na maioria das vezes, nos casos de tráfico, pelo menos estatisticamente, o sujeito é preso em flagrante, né? A investigação é extremamente limitada, vamos dizer assim, do ponto de vista temporal e material. Né? Então a gente, claro, deve criar mecanismos procedimentais e tempos adequados em lei para o encerramento de investigações complexas, mas não a partir de um crime a priori. Né? A gente deve pensar, sim, em casos complexos, que podem ser de corrupção, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, mas nesses casos, às vezes, a gente também tem situações mais simplificadas. Né? A gente tem aquela corrupção ali que acontece do agente de segurança pública, aquela corrupção pequena, aquela corrupção, claro, grave, mas de menor complexidade investigativa. Né? Então, a gente não deve, via de regra, criar procedimentos especiais a partir do crime, mas sim a partir da situação fática investigativa. Né? Então, eu defendo que a gente uniformize os procedimentos investigativos e uniformize, sempre que possível, os procedimentos dentro da regra do procedimento comum ordinário. Né? Eu entendo, por outro lado, que o procedimento comum ordinário ele é também passível de diversas críticas. Né? Então, não há, por exemplo, um juízo prévio à admissibilidade da acusação. Tentou-se inserir, né, na Lei 11.719 de 2008, inclusive o projeto de lei tinha essa ideia, né, de fazer uma notificação prévia, mas, assim, o fato de o procedimento comum ordinário não ser o melhor procedimento, o procedimento ideal, eu reconheço que não é, não faz com que a gente deva simplesmente ficar criando essa profusão de procedimentos especiais que só dificulta a vida do operador jurídico, só gera nulidades que infelizmente não têm sido reconhecidas, só gera problemas muito mais do que soluções. Então, fica aqui a nossa proposta e a nossa orientação para que a gente possa no futuro pensar sobre aquilo que eu tenho chamado de ordinarização procedimental no processo penal.